Estou gravando acerca da história da igreja e eu parei no capítulo 2, página 44, sobre a mensagem de Cristo. Embora a cruz fosse a missão primeira de Cristo na terra, ela não era uma mensagem principal e nem foi considerada um fim em si mesmo. Um estudo detalhado dos evangelhos revela que a mensagem principal do ensino de Cristo era o reino de Deus. Duas expressões eram usadas por Cristo, o reino de Deus e o reino dos céus. A segunda foi mais usada por Mateus. As duas grandes interpretações destas expressões aceitam o fato de que o reino de Deus se refere ao governo de Deus sobre todos os seres no universo que se submetem a ele voluntariamente. Os seres humanos entram nesse reino que é espiritual e abarca o tempo e a eternidade após um renascimento espiritual, que está em João 3 e em Mateus 6:33. Não há nenhuma menção da existência do mal nesse reino, em que o próprio Cristo finalmente se sujeitará ao Pai em 1 Coríntios 15, 24 e 28. Os dois grupos creem que atualmente esse reino é ético e espiritual e que a igreja faz parte dele e que sua plena realização escatológica só acontecerá no futuro. A discussão do sentido de expressão reino dos céus divide as opiniões. Alguns entendem que o reino dos céus e reino de Deus se referem a dois reinos distintos, embora haja um certo grau de sobreposição. A razão principal para fazer uma distinção entre os dois surge do fato de que Cristo usou e interpretou as parábolas do joio, Mateus 13, 36, 43, e a da rede, de Mateus 13, 47 e 48, para descrever o reino dos céus, embora jamais as usasse para descrever o reino de Deus. Visto que essas duas parábolas apresentam uma mistura de homens bons e maus no reino dos céus, é visto que todas as referências ao reino de Deus falam apenas dos que se submetem voluntariamente à vontade de Deus. Muitos intérpretes pensam que deve haver alguma distinção entre os dois termos e que, portanto, eles não podem ser sinônimos. Eles observam que reino de Deus está relacionado com Deus, é marcado pela bondade e é cósmico e eterno, além de temporal. Por outro lado, a expressão reino dos céus está relacionada com o domínio de Cristo no tempo e na terra, e há tanto bons quanto maus nele. Mateus 8, 11 e 13. Os pré-milenistas, que entendem não serem idênticos os dois termos, creem que o reino dos céus está associado ao governo de Cristo nessa terra e identificam o reino de Deus com o governo eterno do Deus Pai. No atual período da Igreja, o reino dos céus equivale à cristandade, que consiste numa mistura de cristãos professos, incrédulos e judeus. Na volta de Cristo, o reino do céu será purgado dos judeus incrédulos e dos gentios, e será governado durante 1000 anos por Cristo e sua Igreja. Esse será o reino profetizado pelos profetas, no qual Israel será abençoado na terra da Palestina. Após uma breve rebelião liderada por Satanás, que ocorrerá depois que ele for solto de sua prisão de 1000 anos, durante o milênio, Cristo entregará sua autoridade a Deus e a parte pura do reino dos céus finalmente se fundirá com o reino de Deus após o juízo final. Muitos que sustentam que os dois termos são sinônimos e podem ser igualados à igreja pensam que o reino será realizado por um processo histórico evolucionário, em que a igreja faz a obra de preparar o caminho para o reino que Cristo receberá quando voltar. A ação social para criar um ambiente melhor para os homens é uma parte importante desse plano. Assim, o cristianismo é interpretado em termos éticos à custa da obra redentora de Cristo na cruz. Esse é o pós-milenismo liberal. Alguns pensadores, especialmente os do século XIX, como Charles Finney e Odd B.B. Walfield e A.H. Strong, também afirmaram uma escatologia pós-milenista, mas de uma lista conservadora ortodoxa.
Eles acreditavam que a igreja formada por pessoas regeneradas sob a direção e o poder do Espírito Santo causaria um impacto tal na sociedade que emergeria uma perfeita ordem milenista entre os povos. Quando Cristo retornasse ao fim do milênio, haveria uma sociedade piedosa. O ponto de vista de Agostinho de que o período da igreja era o milênio dava apoio a essa teoria. Outros que não subscrevem essa interpretação, mas acham que os dois termos são sinônimos, creem que a realização final do reino é futura e que ele será consumado de modo sobrenatural e cataclísmico na volta de Cristo. Eles não aceitam a interpretação evolutiva dos pós-milenistas liberais. Geralmente são conhecidos como amilenistas, não aceitam a ideia de um reino milenar de Cristo e geralmente não associam os judeus ao reino de Cristo. O que realmente importa não é crer que as duas expressões são sinônimas ou não, mas sim que haja concordância entre os evangelhos acerca de certos pontos em que não pode haver desacordo se a Bíblia for interpretada corretamente. O fato de que o pecado é hereditário e pessoal e não ambiental ou corporativo exclui a visão pós-milenista e liberal do reino. O homem tem de lidar com a questão do pecado original. Desse modo, a tarefa primordial da igreja não é a conversão mundial pela pregação e a ação social, mas a evangelização do mundo pela proclamação do evangelho, para que aqueles que constituirão a verdadeira igreja possam ter a oportunidade para responder a essa mensagem quando o Espírito Santo convencer o seu coração. Essa é a tarefa específica da igreja nesse período da história humana, o que não isenta o cristianismo de se tornar algo relevante e prático na vida diária da sociedade pela ação dos cristãos, como cidadãos. Cristo ensinou que o reino não se consumará por um processo histórico evolutivo em que a igreja prepara o mundo para sua volta através da ação social. A Bíblia ensina claramente que a futura fase escatológica do reino, distinta da atual fase ética e espiritual, se consumará de forma sobrenatural e cataclísmica na vinda de Cristo e não como resultado da obra da igreja. Os milagres de Cristo. Os milagres de Cristo foram numerosos e constituíram uma parte importante de seu ministério. Seu propósito era revelar a glória de Deus e mostrar que Cristo era o Filho de Deus. Em João 2, 22, 23 e 3, 2, 9.3, para que a fé fosse despertada por eles e Deus fosse glorificado. Eles são chamados por vários nomes, como poder, obras, maravilhas e sinais. Os racionalistas e empiristas negam sua possibilidade e procuram explicá-los pelas leis naturais ou introduzi-los como mitos. Essa segunda negação implica também em negar a historicidade das narrativas bíblicas. Os milagres podem ser definidos como fenômenos não explicáveis pelas leis naturais conhecidas e que são realizados por uma intervenção especial da divindade com propósitos morais. A possibilidade e probabilidade dos milagres são demonstrados pelo Cristo criativo e sobrenatural e pela existência dos registros históricos que narram estes milagres como fatos históricos. A pessoa e obra de Cristo recebem crédito aos olhos de muitos de seus contemporâneos por causa dos milagres que ele realizou. O significado de Cristo. Existem muitas opiniões diferentes acerca de Cristo que os evangelhos retratam diante dos nossos olhos de forma tão vívida. Durante os grandes períodos de controvérsia teológica entre 325 e 451 e entre 1517 e 1648, os homens procuram interpretar Cristo principalmente em termos de credos. Os místicos o viam como o Cristo da experiência pessoal imediata. Outros no final do século XVII e início do século final do século XVIII e início do século XIX, referiam-se a ele como o Cristo da história e procuravam minimizar o aspecto sobrenatural a fim de poderem vê-lo apenas como um homem extraordinário. O verdadeiro cristão o vê sempre como o Cristo de Deus. A significância histórica de Cristo se revela na atribuição de um novo valor à personalidade humana. Os gregos insistiram na dignidade da personalidade humana porque o homem era um ser racial. Mas a igreja insiste em que a personalidade humana tem dignidade porque o homem é potencialmente ou realmente um filho de Deus através da fé em Cristo. A concepção cristã teve como consequência a humanização da vida. As barreiras sociais, sexuais e raciais
foram abolidas na igreja e a reforma social trouxe melhores condições de vida para todos. Foram os evangélicos que lideraram a reforma social da igreja do século XIX. Acima de tudo, a ênfase em um código de conduta ética interior baseado no amor, em vez de em regras exteriores, é consequência do contato da personalidade humana com Cristo do Calvário. O impacto de Cristo nas artes e literatura é imenso. A personalidade, a obra e os ensinos de Cristo e, sobretudo, sua morte e ressurreição marcam o começo do cristianismo. Muitas religiões poderiam subsistir seus fundadores humanos, mas tirar Cristo do cristianismo faria desta uma casca vazia sem vida. Cristo deu à igreja suas duas ordenanças, os apóstolos, sua mensagem fundamental do reino de Deus, sua moral básica, Mateus 16, 16, 19, 18, 15 e 20. E o Espírito Santo para ser aquele que atuaria através da igreja na evangelização do mundo. Ele não deixou nenhuma organização básica, nenhum sistema doutrinário bem definido, nem livros sagrados. Isto foi obra dos apóstolos, inclusive Paulo, guiados pelo Espírito Santo, que Cristo enviou ao mundo para ministrar em sua ausência. A verdadeira igreja, que tem Cristo como fundamento e o Espírito Santo como fundador, deveria marchar adiante em triunfo, exaltando por todo o mundo seu Senhor crucificado, ressuscitado e glorificado desde o Pentecoste até o presente. Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Agora o cristianismo é um movimento global. Então aqui se encerra a leitura do capítulo 2, né? Então aí eu vou, no caso, fazer outro vídeo lendo só o capítulo 3.